que você conhece alguém paciente, calmo, amigo, leal, conciliador, persistente, equilibrado, bom ouvinte? Estamos falando do estável. Será que você se encontra hoje? Olá, aqui é Elaine Meirelles e hoje vamos falar sobre o perfil estável. Essa semana recebi mensagens de algumas pessoas perguntando: Elaine, não me encontrei ainda. Eu não tenho nada a ver nem com o dominante nem com o influente. Vamos ver se você é um estável? Aqui nós temos o gráfico de um estável. Lembrando que com porcentagem, ainda que menor, de cada um dos perfis. Se você é um estável, você vai se identificar com essas características. O lema de um estável é fazer junto. Eles são os planejadores. Precisam de tempo para se preparar para qualquer coisa que seja. Odeiam o improviso. Que tipo de comportamento eles mais compreendem? Calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção à necessidade das outras pessoas. Normalmente você vai encontrar um estável ajudando em trabalhos sociais, preocupado com as outras pessoas. Algumas vezes ele se nega para que o outro seja beneficiado. Sabe o que incomoda muito o estável? Mudanças bruscas. Ele precisa de tempo para se programar, se organizar mentalmente e fisicamente também. Também se incomoda com individualismo e agressividade. Ele tem medo de enfrentar situação de conflito e perder o equilíbrio. Ele funciona bem em ambientes tranquilos, harmônicos, que permita reflexão e planejamento. Se um estável vai fazer uma viagem, ele faz uma listinha, tudo que ele vai precisar e com muita antecedência ele vai preparando todos os detalhes para que nada saia do planejado. Tem necessidade de viver em harmonia, se sentir seguro e ter estabilidade. Em uma determinada ocasião, uma cliente minha estava feliz porque ia casar, mas ela estava muito preocupada e angustiada porque teria que deixar o apartamento que ela construiu durante muitos anos, ainda que fosse para morar em um lugar melhor com a pessoa que ela ama, porque ela tinha dificuldade de sair da zona de conforto. A grande dificuldade do estável é agir com mais rapidez e independência. Normalmente ele quer pessoas por perto, ele pergunta, pede opinião e é indeciso. Você já ouviu dizer que Deus transforma água em vinho? Pois eu tenho visto Deus transformar muitas pessoas. Inclusive, um deles é o dono desse gráfico, que é a autopercepção da exigência do meio. Deixa eu te explicar. O que está em verde é a porcentagem que a pessoa tem de cada perfil, dominante, influente, estável, analítico. O que está em roxinho é o que a pessoa acha que deveria ser, o que ela acha que o meio exige dela. Perceba que o meu cliente aqui, uma pessoa fantástica, cheia de habilidades, ele olhava para fora. Tem uma frase que diz que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ele acha que deveria ser muito mais dominante do que ele realmente é. Ele acha que ele deveria ser muito mais influente do que o que ele realmente é. A grande curiosidade está no gráfico aí, na parte do estável. Perceba o tanto de habilidades que ele tem, mas que ele nem percebe. Ele acha que o meio nem exige aquilo dele, que ninguém precisa daquilo. Por essa razão, as habilidades que ele tem desse perfil ficam subaproveitadas. Muitos estáveis passam pela vida sem descobrir realmente o tesouro que existe dentro dele. E olha, os estáveis são pessoas fantásticas. E o segundo estável que eu trago para o nosso vídeo de hoje é quase inacreditável. Ele está nas páginas do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E sabe por que é quase inacreditável? Característica do estável: hesitação, indecisão e medo. Nós sabemos que medo é incompatível com fé. E o pai da fé, o grande Abraão, ele teve muito medo, ele foi muito indeciso. A gente sabe que o medo às vezes faz as pessoas mentirem. Eu quero que você confira depois na íntegra, te desafio a observar a história e perceber a grande transformação que Deus fez no perfil de Abraão, na vida de Abraão, o pai da fé.
Ele vivia na cidade de Ur e lá ele recebe uma ordem de Deus: sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Sempre que eu lia isso lá em Gênesis 12, eu pensava, uau, Abraão foi muito obediente. Ele de pronto obedeceu e foi em busca daquilo que Deus tinha para ele. Só que não foi bem assim. Ao ler essa mesma história narrada por Estevão em Atos 7, 2 e 3, nós podemos perceber toda a estabilidade de Abraão. Ele não obedece de pronto. Certamente ele hesitou. Ele sai de Ur e vai para um lugar chamado Harã, e lá ele permanece até a morte do seu pai Terá. Só então ele obedece a Deus parcialmente, porque ele leva com ele uma espécie de muleta, o seu sobrinho Ló, que trouxe grandes problemas a ele. Em Gênesis 12, nós podemos ver um Abraão inseguro e temeroso. Depois de uma grande fome que afligiu a terra onde ele estava, ele parte para o Egito em busca de estabilidade. Mas chegando lá, ele percebe que o rei do Egito tem um grande harém. E quando ele olha para sua esposa Sarai, ele vê que ela é muito linda. E então ele cria um plano para se manter no controle da situação. Ele fala, olha, diga que você é minha irmã. E uma grande confusão se estabelece a partir dali. Deus os livrou e eles conseguiram sair dali com vida. Mais à frente, em Gênesis 20, uma situação muito parecida com a anterior. Diante do rei Abimeleque, mais uma vez Abraão pede a Sara que se passe por sua irmã. Mas Deus se revelou ao rei Abimeleque, que repreendeu severamente Abraão. Algumas mulheres casadas com homens estáveis, passivos, que demoram a entrar em ação ou se posicionar, elas acabam se rebelando contra o princípio bíblico da submissão e entrando em ação, assumindo o controle. E por vezes, isso faz com que a felicidade se vá dentro do relacionamento. Foi exatamente o que aconteceu na família de Abraão. Lá em Gênesis 16, Sara, cansada de esperar pelas promessas de Deus, apresenta um plano para Abraão, que aceita. Ele se relaciona com a serva de Sara e tem um filho que não era o filho da promessa. Muitos problemas vieram nessa família através desse ato. Foram necessários muitos anos para que Abraão finalmente aprendesse a confiar no Deus que fez a promessa e que cumpriu uma a uma, inclusive a promessa de que ele seria pai. Mesmo na sua velhice, quando humanamente era impossível ter um filho, ele e sua esposa Sara tiveram o filho da promessa, Isaac. E o grande desafio vem lá em Gênesis 22, quando Deus o desafia a sacrificar o seu único filho. E Abraão obedece. Agora ele já tinha entendido quem ele era, quem Deus era. E ele crê que Deus iria prover tudo que fosse preciso. Assim, Abraão se torna o grande pai da fé. Deus realmente pode transformar água em vinho. Se fez com Abraão, ele também pode fazer com você.